Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pisolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, dia abençoado. Vamos procurar sentar sobre os isquios, organiza a coluna, solta um pouquinho o pescoço. Indicadores e polegares unidos em Ana Mudra. Expira, cresce a coluna para o céu, solta o ar, soltando todos os pesos num suspiro. Se precisar soltar o ar pela boca, tudo bem, mas procure sempre inspirar pelo nariz e libere o ar do jeito que tiver que sair, deixe sair. Hoje, dia 22 de abril, dia da Terra, estamos no mês do abril indígena e hoje também. A gente contam para gente na escola, né, que foi o dia do descobrimento do Brasil, mas a gente sabe que o Brasil já estava ocupado, o Brasil já estava povoado, já tinha um povo maravilhoso aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Então vai respirando essa conexão com a terra, com a mãe natureza, também com os povos originários, quem sempre esteve aqui. Respira, solta o ar, vai soltando os pesos da cabeça e dos ombros. Então, aqui no Brasil temos uma riqueza imensa. São cerca de 300 etnias, 300 idiomas são falados no Brasil. Não é só o português. Então, vai respirando essa diversidade terra, da mãe natureza. E a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje, a frase da mãe Mirra Alfaça, fazendo a tradução do inglês para o português: não há maior vitória do que controlar a si próprio. Vai se conectando com a terra, com a mãe natureza, como a gente se renova, como a gente precisa da mãe natureza. Tudo vem da terra, tudo volta para a terra. Somos um com a mãe natureza. E unindo as mãos à frente do coração, nos estabelecendo nessa unidade, lembrando que somos a própria natureza, feitos dos elementos terra, água, ar, fogo, entre outros. E vamos vibrar o Om 3 vezes, buscando esse estado de união, essa harmonia de todos os elementos, dentro e fora de nós. Vamos entoar o Om 3 vezes. Inspira. Om. Nos harmonizando do sutil ao grosseiro. Om. Nos harmonizando do energético ao material. Om. E agradecendo por mais um dia, novas oportunidades. Devagar voltando, entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas das mãos para o céu, estica, cresce, cresce, conectando terra com o céu. Em Parvatasana, postura da montanha sagrada, estica, estica, estica. Ativa suavemente o Mula Bandha, conexão, o elemento terra com Muladhara. Puxando o assoalho pélvico para cima, você contrai a musculatura do assoalho pélvico, relaxa, contrai, relaxa, puxando a energia telúrica, energia da terra. Inspira, abriu bastante espaço na coluna entre as vértebras, solta o ar, estica para um lado, sem dor, sustenta tudo no abdômen, 1, 2, 3, inspira, volta, cresce no centro.
Puxa para o céu, solta o ar, estica para o outro lado. Um, dois, três. Inspira, volta. Vira a palma das mãos para baixo, dobra um pouquinho os cotovelos e solta a sua coluna vertebral sem dor. Vê se dá para movimentar os cotovelos para um lado e para o outro, soltando a coluna. Solta a coluna, seu pilar central. Soltou a coluna sem dor. Devagarzinho vai parando, inspira, estica, puxa para o céu, solta as articulações, as juntas, os dedos, as falanges, gira um pouquinho os punhos para um lado, para o outro. Inspira, puxa lá para o céu e solta o ar, gira para um lado, torce no eixo, sem dor, uma mão lá atrás, a outra mão no joelho oposto, desce o ombro de trás, olha lá para trás, faz careta, aperta os olhos, arregala, gira os olhos para um lado, gira os olhos para o outro, tonificando a musculatura facial. Na inspiração, volta, puxa para o céu, estica, abre bastante espaço, solta o ar, gira lá para o outro lado, abre o coração e faz aquele movimento dos olhos. Aperta, regala, gira. Torceu, torceu, soltou o ar, torceu, olhou lá para trás, abrindo bem seu coração. Na inspiração, volta para o céu, inspira, cresce, se puder, olha lá para o alto. E respira umas 2 ou 3 vezes, puxando a coluna para o céu. Esticou, esticou para o alto, solta, abriu os braços para trás, solta os ombros, devagar desfaz a posição das pernas, solta as articulações, tornozelo, joelhos, soltou tudo, aproximou os pés, dobrou uma perna, joelho para fora, sola do pé toca na coxa, inspira, estica. E barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna na direção dos pés. Vai alongando, prepara o corpo para a prática. Podemos apoiar as mãos na perna e olhar para frente. Vê se você consegue olhar para frente, puxa a barriga para dentro, cresce o seu tronco, alonga, estica o tronco, a perna, solta o ar e agora desce o máximo, soltando o ar, vê se a cabeça vai lá no joelho. Ótimo. E devagar apoia as mãos na perna, inspira, sobe pela cabeça, leva tudo, puxa para o céu, esticou. E solta, gira os braços para trás, apoia as mãos. Abriu o seu coração, respira umas 2 ou 3 vezes, inspirando pelo nariz, soltando ar pela boca. E devagar vamos trocar as pernas. Esticou a perna que estava dobrada, organiza os isquios, trocou, esticou a outra. Inspira, cresce para o céu, barriga para dentro, solta o ar, cresce a coluna toda para o pé. E vamos ajeitar a nossa coluna, apoia as mãos perto do joelho, na canela ou no joelho, barriga para dentro, cresce a coluna, parte anterior, vê se consegue olhar para frente. Inspirou na máxima e solta o ar, flexiona, vê se a cabeça vai na direção do joelho. Isso, cresce a coluna toda na direção do pé, barriga para dentro. Cresce a coluna toda para o pé. Vê se a cabeça vai lá no joelho. Inspira, apoia as mãos, vem subindo pela cabeça. Puxa tudo para o céu, esticou para o alto. E solta. Gira os braços para trás, apoia as mãos lá atrás. Sem despencar o pescoço. Cresce o pescoço, abre a parte anterior da coluna, do tronco. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca 2 ou 3 vezes. E devagarzinho vem voltando. Desfaz a posição, organiza os isquios, 2 ossinhos na base da coluna, joelhos um pouquinho dobrados, segura nos joelhos,
barriga para dentro, cresce a coluna toda para o céu, solta o ar, vê se dá para trazer o tronco para frente e vai chegando as mãos, se puder, mais perto dos dedos dos pés. Puxa a barriga para dentro, crescendo o topo da cabeça para o céu. A gente quer levar os ombros para trás, barriga para dentro. Solta o ar, vê se o tronco vem um pouquinho mais para frente. Inspirou, cresceu. E solta o ar, vê se dá para esticar as pernas. Se não der, para ficar com as mãos nos pés, coloca perto dos joelhos. Vai puxando a barriga para dentro e vê se você consegue abrir o seu coração, como levando os ombros para trás, barriga bem para dentro. Ótimo. A perna, estica bem as pernas na medida das suas possibilidades. Inspira, leva os braços para o céu. E solta o ar, barriga para dentro, flexiona para frente, Paschimottanasana. Se tiver muito duro, você pode afastar um pouquinho os seus pés. Então, barriga para dentro. Cresce a coluna toda na direção dos pés, soltando o ar, flexiona. Fica um pouquinho na posição, derretendo toda a rigidez do seu corpo, do elemento terra, puxa a barriga para dentro. Isso. E se tiver, quem puder segurar no dedão dos pés, segura lá no dedão dos pés, no hálux, e vamos ver se a gente consegue fazer uma permanência sem ar. Então a gente inspira, eleva o queixo, abre, solta todo o ar, desce o queixo no alto do peito, sem ar. 1, 2, 3. Devagar volta o queixo, inspira, expande. Quem tiver pressão alta não precisa descer a cabeça. Abriu e mais 2 vezes. Solta todo o ar, queixo no alto do peito, barriga para dentro. 1, 2, 3. Sem ar. Inspirou, subiu. E a última vez. Abriu bem a garganta, solta o ar, queixo no alto do peito. Quem pode? Agora cada um seu tempo. Sem nenhum desespero. Quando precisar, volta a cabeça. Inspira e agora dá o máximo do alongamento com a respiração livre. Pode usar a cordinha, quem não chega com as mãos nos pés, pode usar uma cordinha. Alongou toda a coluna lá para os pés. E devagar na inspiração. Apoia as mãos nas pernas, sobe pela cabeça, eleva os braços, estica para o céu e vê se você se sustenta na postura do bastão, da Dandasana. E vai crescendo agora a coluna para o alto. Isso, algumas respirações, umas 3 ou 5 respirações. Crescendo para o céu, quando solta o ar, barriga para dentro, pode descer um pouquinho os ombros. As pernas estão esticadas, os dedos dos pés para o céu. Se você tem muita dificuldade na coluna, você pode dobrar um pouquinho os 2 joelhos para manter os isquios no chão. Quem pode, estica. Última respiração. Puxou o máximo para o alto, solta o ar, gira os braços para trás, apoia as mãos. Lá atrás no chão, dobrou os 2 joelhos, pés no chão e sobe o seu quadril, formando como se fosse uma mesa. E respira aí sem afundar dentro dos ombros, respira umas 5 vezes. Podemos olhar para o teto, alongando o pescoço, ativando a musculatura, o elemento terra. Na última respiração, subiu o máximo. Solta o ar, vem descendo o quadril sem bater. E solta os ombros, solta os punhos, solta os cotovelos. E agora,
um teste, digamos, de força. Vê se dá para, de novo, apoiar os pés paralelos ao quadril. Não afasta muito os pés, nem precisa juntar. Pés e joelhos alinhados com o quadril. Apoia uma mão no chão, lá atrás, e inspira, subiu, e vê se dá para esticar, sem bater, de preferência, sem bater na parede lá atrás. Estica e, se puder, você ainda olha para sua mão lá atrás. Quem tem problema no punho pode adaptar com o cotovelo no chão. Vê se dá para esticar tudo. Esticou, esticou, esticou. Solta o ar, vem descendo. Isso. Fortalecendo o elemento terra, ao mesmo tempo arejando a terra, né? Os ossos, os músculos, soltou tudo, troca o lado, vê se dá. Quem tiver machucado não faz, ou então adapta com o cotovelo. Quem pode, estica umas 5 respirações, abrindo a parte anterior. Vê se dá para olhar para a mão lá atrás. Esticou. As mesmas respirações, soltou o ar, desceu. Solta tudo, cotovelos, os ombros. Devagar, vamos levar os pés para trás. Relaxar a coluna. Joelhos no chão, primeiro com o quadril para cima. Estica os braços. Puxa a barriga para dentro, vai esticando os braços, afasta as mãos. Esticou. Devagar, desce o quadril no chão. Nos calcanhares, desce o quadril nos calcanhares. E devagar vamos esticar o corpo todo no chão na cobra. Então, primeiro, meia cobra. Juntou os calcanhares. Cuidado quem tem problema na lombar. Quem tiver com a lombar melhorzinha, cotovelos embaixo dos ombros, dedos unidos, as mãos afastadas, empurra o chão com os cotovelos, cresce o pescoço. Ponta da língua no palato mole, olhar direcionado lá para a testa, vai crescendo o pescoço. Quem tiver problema na lombar, pode chegar os cotovelos ou para trás ou para frente. Junta bem os calcanhares, contrai glúteos, contrai bem as pernas e vai subindo o topo da cabeça para o céu. Ponta da língua no palato mole, o olhar direcionado para a testa. Ardha Bhujangasana, meia cobra. Inspirou, subiu, empurra o chão, topo da cabeça para o céu, solta o ar, vai abrindo os cotovelos, descendo devagar, solta o corpo, relaxa as pernas, entrega. Devagar, juntou os pés, leva os braços para trás, vê se você consegue entrelaçar os dedos das mãos nas costas e esticar os braços lá para os pés. Contrai as pernas, contrai glúteos, inspira, ergue o tronco. Você pode olhar para frente ou para o chão, sem despencar a cabeça. Imagina que alguém está te puxando pelas mãos, lá atrás. Vai erguendo o tronco, vai erguendo o peitoral, levando os ombros lá para trás, como se as mãos fossem para os pés. Na última inspiração, subiu na máxima, solta o ar, vem descendo,
Soltou as mãos, soltou os braços, bochecha no chão, relaxa as pernas. Soltou o corpo. Devagar, voltou queixo ou testa no chão, afasta um pouquinho os pés. E agora vamos fazer a cobra completa. Então, a gente pode começar com os cotovelos no chão, dedos das mãos abertos, perto dos ombros. Contrai bem as suas pernas. Inspira, ergue o tronco sem a ajuda dos braços. Você pode até testar de tirar as mãos do chão. Volta as mãos, os cotovelos. Se a lombar estiver boa, continua a empurrar para subir o seu tronco. Contrai as pernas, os pés estão afastados um pouco, ponta da língua no palato mole, olhar lá na testa. Cresce a cervical, cresce o pescoço, desce os ombros. E respira livremente. Ativa o Mula Bandha e fica aí um pouquinho respirando. Na posição, expandindo coração, peitoral, pulmões, elemento ar. Inspirou na máxima, agora devagar uma musculação, solta o ar e vem dobrando os braços, descendo vértebra após vértebra. Vem descendo pela frente, umbigo, a cabeça é a última que chega lá no chão. Chegou no chão, juntou os pés e leva o quadril lá nos calcanhares. Estica, estica, estica. E os braços, depois quem precisar fazer apoio para a cabeça, faça o apoio. E relaxa uns instantes. Relaxa bem a sua lombar. Vai soltando o corpo. Relaxa os braços, o pescoço, a coluna. Soltou. Devagar. Ergue o tronco. Estica os braços lá na frente. E a gente vai fazer um outro trabalho de força dos braços. Então, esticou tudo lá na frente. E vamos para a tábua. Você ergue o tronco, dobra os dedos dos pés lá atrás, vê se dá para tirar os joelhos do chão. Os ombros devem estar acima das mãos. Olhando para o chão, vê se você se aguenta, fica um pouquinho na posição. Respiração livre, quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Se você não se aguenta muito bem, você pode subir o quadril, seria melhor do que descer. Ficou aí alguns segundos, desceu os joelhos, peito dos pés, relaxa os ombros, os punhos, quadril nos calcanhares. Devagar, um trabalho parecido, talvez um pouco mais light. Ergue o tronco e nessa posição dobrou os braços como se o peito fosse no chão, subiu. Dobrou, subiu. E vai algumas vezes. Dobrou um pouquinho os braços, empurra, é o seu peso, aguenta o seu peso. E sobe, trabalha a musculatura dos braços. De 5 a 10 vezes.
Ótimo. Agora, para relaxar os ombros, quadril nos calcanhares, estica tudo lá na frente. Estica, estica e relaxa. Solta o corpo. Agora, devagar, desenrola a sua coluna e para aliviar os punhos, dorso das mãos no chão. Vê se você consegue abrir o seu coração, abrir a garganta, olhando lá para frente, como se crescesse a sua coluna, como se crescesse a parte anterior do tronco. Respira livremente, dorso das mãos no chão. Isso, abriu bem a garganta, coração, relaxou um pouquinho os punhos, vem voltando sobre os calcanhares, solta aí as falanges, solta um pouquinho os punhos. Os punhos também estão ligados ao elemento terra, chakra básico. E agora vamos para o cachorro. Esticou as mãos lá na frente, abre os dedos, dedo médio aponta para frente, dobrou os dedos dos pés e subiu os joelhos. Então, no início, puxa a barriga para dentro. No início, você pode dobrar os dois joelhos, levando as costelas na direção das coxas. Empurra bem o chão, tira o peso dos ombros, barriga para dentro, cóccix para o céu. E daqui vamos trabalhar as pernas. Uma perna dobra, a perna esticada, calcanhar, busca o chão. Depois troca. A outra perna dobrou, o outro calcanhar foi para o chão. Vai trocando. Alongando a panturrilha, que nos conecta com o coração. Estica bem a panturrilha, família. Agora vê se os dois calcanhares buscam o chão. Cóccix para o céu, umbigo na coluna. Empurra bem o chão. Com emoção. Vê se você consegue dobrar de novo os dois joelhos, olhar lá para frente entre as mãos e ver se dá para dar um pulinho e levar os pés perto das mãos. Será que vai? Excelente. Ótimo. E se tiver tudo tranquilo, solta sua cabeça lá embaixo. Solta a coluna, cabeça, os ombros. Soltou tudo. Dobra um pouquinho os dois joelhos e desenrola a coluna. Sobe devagar para não ter tontura. E quando chegar lá no alto, movimenta os braços para trás para soltar mais ainda os braços. E também alongando a musculatura aí as articulações, os tendões, soltando os ombros, dá um chutezinho para frente. E de lado agora, afastou um pouquinho os pés e vamos para a lateralidade. Mãos podem começar na cintura, subir o seu braço esquerdo para o céu. Eu estou indo para o lado também, fazendo. Solta o ar, flexiona para o seu lado direito. Sem dor, barriga para dentro. Se tiver tudo bem, pode escorregar a mão pela perna e descer mais. Desde que não feche o seu coração. Respiração livre. Vai soltando o tronco, solta a coluna. Na inspiração, vamos para o céu, estica, puxa para o alto. Puxou, puxou lá para o céu e troca. Agora outra mão na cintura. Flexiona agora para o lado esquerdo. Quem escorregou a mão pela perna, repete. Coração aberto, sem deslocar o seu quadril. Respiração livre, sempre que solta o ar, puxa a barriga um pouquinho para dentro, deixa o corpo respirar.
Inspira, puxa tudo lá para o alto, estica para o céu novamente. Foi para o alto, soltou. Abriu os braços para trás, solta os ombros. E, se puder, afasta mais um pouquinho os pés. Virou o seu pé direito, eu vou com direito também. Vocês com direito, eu com direito. Virou o pé direito completamente para fora. Ou você apoia a mão no joelho, a ideia é a lateral, a diagonal ficar reta. Ou você afasta mais os pés e traz o cotovelo no joelho. Sem afundar dentro do ombro, empurra, estica a barriga para dentro. Você pode olhar para frente. Quem tiver tudo muito bem, olha para a palma da mão de cima. Respiração livre. Estica bem essa lateral, essa diagonal. Quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Ó, esticou bem na diagonal. Inspira, ergue o tronco, abriu os braços, relaxa os ombros. Guerreiro 2. Cresce o pescoço, solta o ar e olha lá para a unha do dedo médio da mão direita. Estabiliza a mente, sempre crescendo o pescoço, relaxando os ombros. Sustenta os braços e sustenta o foco. E o guerreiro é puro coração. Se estabelecendo na sua ética, na sua luz, na sua verdade. Na inspiração, estica a perna direita, que está dobrada. Solta o ar, alonga o tronco para aquela lateral direita. Apoia uma mão na perna, a outra mão vai lá para o céu. E aqui, o pescoço, você tem três possibilidades. Em todas, você alonga o seu pescoço, não despenca. Você pode olhar para frente, que seria uma neutralidade. Mais terapêutico é olhar para o dedão do pé, afastando o queixo do ombro. E o mais avançado é olhar para o dedão da mão do alto. Abre bem o seu quadril, abre as costas, mantém um pouquinho a posição. Respiração livre. Se fechar os olhos, você, mesmo com os olhos fechados, a intenção do olhar está num ponto. Trabalhando um driste, trabalhando concentração, trabalhando dharana. Na inspiração, subiu. Soltou o ar, desceu os braços, virou o pé reto. Terminou na posição inicial e vamos para o outro lado. Virou o pé esquerdo agora. Quem colocou a mão repete, quem colocou o cotovelo repete. E o braço na diagonal. Quem olhou para a palma da mão de cima, repete. Tudo igual. Fica na posição, quando solta o ar, barriga para dentro. Isso. Nessa diagonal, a mão não tá para cima, a mão tá do lado da orelha, o braço. Estica bem essa lateral do tronco, vai puxando a barriga para dentro. Na inspiração, ergue o tronco, abre os dois braços no guerreiro e olha lá para a unha do dedo médio da mão esquerda, sempre relaxando os ombros. Então, lembrando que hoje é o dia da Terra, guerreiros da luz, os guerreiros que protegem, que respeitam a mãe natureza. Lembrando que todo consumo vem da mãe natureza. Então a gente precisa também reduzir o nosso consumo.
perceber que já somos prósperos, abundantes, já temos muitas coisas, temos que aprender a renovar os materiais, reciclar, ressignificar. E vai respirando, abrindo as costas, abrindo o coração, relaxando os ombros, estabelecendo a concentração, a mente, o foco. Respirando livremente no Guerreiro 2, Virabhadrasana. Inspira, esticou a perna esquerda, a perna que estava dobrada. Solta o ar, alonga o tronco para aquela lateral. Apoiou a mão na perna, outra mão para o céu no triângulo, na trindade. Então, quem olhou para frente, repete. Um pé só que está para fora, o outro tá perpendicular. Então, quem olhou para o dedão do pé, repete. Quem olhou para frente, repete. Quem olhou para o dedão da mão, repete. Então, o triângulo, Trikonasana, representa a trindade, a criação do universo, a transformação de tudo que deve ser transformado e a conservação das coisas maravilhosas que já existem aqui na Terra. Vai abrindo bem o seu quadril, crescendo a coluna, crescendo o pescoço, trabalhando a abertura. E na inspiração subiu, soltou o ar, desceu os braços, virou o pé reto. Quem puder pular, pula. Quem não pode pular, não pula. Aproxima os pés. E solta tudo no elefante. Deixa os pés frouxos, né? Tem um calcanhar de trás sai do chão e vai soltando os seus braços. Vai soltando tudo, solta os braços, solta tudo. E vai soltando. Sem dor nem tontura. Trabalha o desapego, a entrega. É um exercício de fé. Isso, devagar. Quem acelerou vai diminuindo. Percebe os seus braços que devem estar soltos. Ótimo. E aproximou os pés. E vamos para a árvore. Então, vê qual é o pé que começa. Árvore pequena, calcanhar toca na perna, dedos do pé no chão. Árvore média, tira o pé do chão. E a árvore mais alta, calcanhar vai no alto da coxa por dentro. Abre bem o seu quadril, representando a fertilidade, a prosperidade da mãe natureza, a prosperidade da sua árvore. Lembrando que uma mangueira dá, nossa senhora, milhares de mangas a cada ano. Um abacateiro, eu já morei numa casa com um abacateiro, nossa, centenas de abacate a cada ano. E o abacateiro tá lá. Então vai respirando, crescendo o tronco da sua árvore, sempre que solta o ar, desce um pouquinho os ombros. Trabalho foco, equilíbrio, Anya Chakra, chakra do comando. Na inspiração foi para o céu, estica tudo para o alto. Solta o ar, vem devagar descendo, sem despencar. Traz o joelho, desceu o pé, solta um pouquinho as pernas e troca. Alinhou no centro e faz igual para o outro lado. A árvore pequena, a média ou a mais alta. Quem consegue subir o pé no alto da coxa tem uma pressão entre o pé e a coxa, mantendo a firmeza da sua árvore, concentra os olhos lá na frente, desce os ombros e vai respirando, lembrando que somos um com as árvores, somos
dependentes das árvores. Dependemos mais das árvores do que as árvores dependem de nós. Então, que possamos amar, respeitar as árvores, a mãe natureza no dia de hoje e sempre. Hoje é o dia da terra. No abril indígena. Nos reconectando com os originários. Claro, também sempre avançando, progredindo, com amor, respeito, gratidão, que possamos usar toda a ciência e tecnologia a favor da vida, a favor da terra, a favor de todos os seres. Estabilizou bem a sua mente no foco, estabelecendo, digamos, nosso sankalpa, nossos objetivos com a prática de hoje. Na inspiração, puxa tudo para o céu. Solto, vai abrindo, descendo, de preferência sem despencar. Soltou um pouquinho as pernas. E devagar, afasta um pouco os pés e vamos para o chão. Inspira, cresce. Apoia as mãos nas pernas. Faz uma paradinha aí no meio do caminho, olhando para frente. Abriu a garganta, abriu o coração, barriga para dentro, solta o ar e flexiona. Vê se o abdômen vai nas coxas, peitoral nos joelhos e a cabeça lá nos tornozelos. Solta a cabeça. Colocou as mãos atrás das pernas, puxa bem o tronco, solta a cabeça. Bem os cotovelos. E devagar aproximou os joelhos, abraçou, virou uma bolinha. E devagar vamos deitar. Então, deitou e sacode os pés e as mãos para o céu. Sacudiu tudo lá para o alto. Dobrou os dois joelhos. Desce a perna direita esticada no chão. Mão direita segura o joelho esquerdo dobrado. Braço esquerdo abre no chão na altura do ombro. Inspira, estica a coluna no chão. Solta o ar, desce o joelho esquerdo do lado direito. Torção. Sem dor. O joelho foi para um lado, a cabeça vai para o outro. Torceu na máxima, ombros no chão. Inspira, volta, abraçou os dois joelhos, alinhou o corpo. E vamos trocar. Desce a perna esquerda, esticada. Mão esquerda segura o joelho direito, braço direito abriu para o lado, na altura do ombro. Inspira, solta o ar, torce. Vê se o joelho direito vai lá do lado esquerdo, com o ombro no chão. Soltou o ar, torceu na máxima. Inspira, volta para o centro, abraçou os dois joelhos. Alinhou o tronco, alinhou a coluna, pés para o céu. E a invertida, cada um escolhe a sua. A invertida mais simples, pés para o céu. Se quiser encostar o pé na parede, quem tiver com almofadão, também pode botar o almofadão embaixo do quadril, para subir mais o quadril. Agora, quem tiver muito animado, pode também subir o quadril e fazer outras invertidas.
Sarvangasana. Não se deve falar quando você está nessas invertidas sobre os ombros, nem virar a cabeça. Fica um pouquinho na posição. E tá dando mais ou menos 1 minuto. Quem tá na invertida vai devagar voltando. Quando o quadril chegar no chão, você pode simplesmente dobrar os dois joelhos ou descer com as pernas esticadas, trabalhando o seu abdômen. Força de vontade. Querer é poder. Quando a perna chegar lá embaixo, sobe o seu coração, empurra o chão com os cotovelos, empurra o chão com a sua cabeça. Você pode primeiro fazer com as costas da cabeça no chão. Estando tudo bem, você pode avançar para a postura completa, que é o topo da cabeça no chão. Desce os ombros lá para os pés, procura abrir espaço atrás do pescoço. Pode fazer careta. Inspirou, subiu na máxima, soltou o ar, vem descendo, estica o corpo todo no chão e vira um, estica tudo, estica tudo, estica tudo e faz todo o movimento que o corpo pede até você entrar em Shavasana. Shavasana, postura do cadáver. É a postura do desapego absoluto, quando você entrega tudo para a terra. Então, respira, solta o ar, vai soltando o corpo, solta dos pés até a cabeça. Vai soltando os pés, soltando as pernas, solta completamente o quadril, solta as costas, solta os ombros, os braços, as mãos. Sinta-se leve, muito leve. Respirando livremente na barriga, solte todos os pesos da cabeça. Sinta-se em total harmonia com a Mãe Natureza.
Sinta todos os elementais em harmonia no seu ser. A terra, a água, o ar, o fogo e tantos outros em harmonia dentro e fora. E devagar, faça uma respiração profunda. Sente a saliva, mexe os dedos dos pés, das mãos, espreguiça gostosamente para um lado, espreguiça para o outro, dando um belo sorriso, sentindo felicidade por estar aqui agora. E no seu momento girou o corpo para o lado direito, se sentindo acolhida, amada pela Mãe Terra. Apoie as mãos e vamos sentar com a coluna o mais ereto possível. Quem puder sentar sobre os calcanhares na postura do diamante. Se tiver qualquer tontura, porque estava deitado e sentou, você pode abrir os olhos, arregalar os olhos. Quem tiver tudo bem, pode fechar os olhos. Mentalizando a Mãe Terra em harmonia, todos os seres em harmonia com a Terra, respeitando tudo que a gente precisa vem da Terra. E a música que vem é aquela acho que é do Beto Guedes, Sal da Terra. Terra, és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa mãe. Ah, não sei a música toda, mas é muito linda. Vamos fazer uma imposição de mãos para frente, irradiando amor e luz para a terra e para os povos originários, que possamos respeitar as diferenças e essa imensa riqueza cultural, é uma riqueza de Deus, é uma riqueza divina. Possamos coabitar a terra em harmonia com todas as diferenças. E isso aí ao redor do planeta. Então, entoando o Om uma única vez, nos diluindo na unidade com a Mãe Terra. Om. E unindo as mãos, agradecendo a Mãe Terra por tudo que ela nos provê, todo o ar, toda a água, todo o sol, todo o alimento, a casa, a roupa, tudo, até o chip do computador, tudo vem da Terra. Possamos usar com muita consciência tudo isso que a Terra nos provê. Gratidão, gratidão, gratidão. E nosso abraço cósmico, amor, 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 abraçando a Mãe Terra, gratidão, Mãe Terra. Ai, que planeta mais lindo, família. Namastê, gratidão, lindo dia, muito amor, 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 amor por todos os seres e pela Mãe Terra. Gratidão, namastê.